Amém, igreja? Boa noite a todos, eu sou da igreja com a paz de Cristo Jesus. Que todos possam ter uma boa noite de quarta-feira, que seja uma noite repleta de bênção, de paz e cheia da presença do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite toda sorte de bênção, toda sorte de saúde, toda sorte de paz, e quero que Deus continue te sustentando e que você se sinta amado por Ele, que você se sinta abraçado por esse Deus, que nos tornou filhos seus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que foi à cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Amém? Se entregou em nosso lugar, se entregou, morreu em nosso lugar, pagou o preço que era nosso, preço que nós teríamos que pagar, Ele pagou, que foi o preço de morte, morte de cruz. Pagou um preço alto pelos seus e os meus, pelos nossos pecados. Amém? Então, eu quero te convidar, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí em nosso canal, Igreja Batista Amor e Fé. Você que está inscrito, quando assistiu os seus vídeos, dê o seu likezinho, faz o seu comentário aí. Você que queira, pedir aí oração por seu familiar ou por você mesmo, por sua casa, por seus filhos, pais, pede aí, se inscreve. Você está inscrito no canal, você tem acesso aí às notificações e você tem acesso também ao chat. Então você entra ali no chat ali, começa a digitar ali. Então você bota lá, irmão, pastora Cláudia, irmão Lucas, que é o cara do canal, o cara que toma conta disso aí. Fala, irmão Lucas, eu quero pedir oração aí, pedir que os irmãos me ajudem em oração, e nós estaremos nessa corrente de oração por você, por sua família, tá? Pelo seu trabalho, pela sua saúde. Amém? E você que queira depositar o seu dízimo, a sua oferta, tem aí o QR Code, tá? Tem também as informações de conta bancária. O Pix da igreja é o CNPJ. Você que desejar fazer o Pix, é só tu pegar o CNPJ da igreja, colocar lá que é a chave Pix da igreja. Amém? Então, eu quero te pedir já para que você abra a sua Bíblia, que os irmãos, as irmãs possam abrirem as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, tá? Deixa aberto aí, capítulo 1 do livro de João, a partir do versículo 11, tá bom? Deixa aberto aí. Enquanto isso, eu vou estar orando com vocês, estar orando pelas suas vidas, pela minha vida, pedindo a Deus que possa nos agraciar nessa noite. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que o Senhor possa, Senhor, vir com a tua mão, Senhor, de poder nessa noite sobre nós. E Deus, pedimos a Ti, Deus da glória, que em meio a essas dificuldades, que as Tuas mãos, Senhor, possam nos sustentar, que as Tuas mãos possam nos livrar, Senhor, Deus da glória, de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, perdoe, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, tenha misericórdia de nós. Visita os nossos familiares, visita, Senhor, os nossos lares, Senhor, visita, Senhor, os nossos trabalhos, visita, Senhor, Deus da glória, os nossos corações. E nos dê, Senhor, Deus da glória, a cada dia sede de Ti, vontade, Senhor, de mudar, vontade, Senhor, de criar, Deus da glória, meu Senhor, Deus da glória, uma identidade contigo, uma identidade em Ti, na verdade, de criar um relacionamento com o Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, a cada dia ter o nosso caráter moldado por Ti, transformado por Ti. Senhor, visita, Senhor, Deus da glória, todos esses que nos assistem, todos esses que irão assistir esse vídeo futuramente. Visita, Senhor, Deus da glória, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção, com toda a sorte de libertação, com toda a sorte de transformação. Pai, como eu tenho pedido sempre, eu peço hoje novamente. Visita os hospitais, visita, Senhor, os médicos intensivistas, os enfermeiros, as enfermeiras. Visita, Senhor, oh Deus da glória, os técnicos de enfermagens. Visita, Senhor, as pessoas que trabalham ali na limpeza, Senhor, dos hospitais. Toma em suas mãos, guarda esses profissionais
guarda as atendentes, as recepcionistas, os seguranças, guarda em nome de Jesus todos aqueles que trabalham, o Senhor, em um hospital. E guarda também aqueles que estão ali internados, guarda também aqueles que estão ali como acompanhante. Senhor, tome em suas mãos e livra de todo mal de enfermidade. Joga por terra em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo nesta noite saúde sobre toda a humanidade. E peço a Ti, Deus, fale conosco. Mais uma vez, fale conosco através da Tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém, irmãos? Então, capítulo 1 de João, a partir do versículo 11. Capítulo 1 de João, a partir do versículo 11, vai dizer assim: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Contudo, os que creram, os que receberam o seu nome, em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência naturais, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, eu queria meditar com você, com a igreja agora, a respeito da paternidade de Deus sobre nossas vidas. Porque a gente vê tantas pessoas falando, não, Deus é pai, Deus não é pai, não é padrasto, muitos dizendo, não, eu tenho Deus como pai. E, na verdade, aqui João mencionando, falando a respeito de Cristo Jesus, que Cristo, né, que era o verbo que se tornou carne, ele era a palavra, ele se tornou carne, ele veio ao mundo e ele veio ao mundo para pagar um alto preço por nós. Ele veio ao mundo para trazer uma salvação para todo aquele que nele crê, como diz no capítulo 3. Nós vamos meditar lá também daqui a pouco. E João diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, João ele fala que Cristo, que era a palavra, Cristo, que era o verbo, ele viveu no mundo, ele veio ao mundo, mas o mundo não o recebeu, o mundo não o reconheceu. Ou seja, quando João diz o mundo, João diz, né, os seres humanos da época, né, ele vai dizer dos sacerdotes, ele vai dizer dos escribas, ele vai dizer de grande parte ali dos judeus, dos saduceus, ele vai dizer de grande parte ali de pessoas do Império Romano, de pessoas romanas, ele vai dizer ali de inúmeras pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo, mas não creram que ele era o Filho unigênito do Pai, que ele era aquele que o Pai enviou para que o mundo não perecesse, para que nós não perecêssemos, mas para que nós tivéssemos vida e vida e abundância. Então, primeiramente, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para ser filho, para se tornar filho, antes de qualquer coisa, é necessário crer no nome de Cristo. É necessário receber Cristo em seu coração e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor
é o Cristo de Deus. E como que nós vamos demonstrar que nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que nós cremos que Ele é o unigênito de Deus? De que forma nós vamos conseguir, nem demonstrar, mas de que forma que nós vamos aplicar isso? Abandonando a vida de pecado, abandonando a mentira, abandonando o roubo, abandonando a prostituição, abandonando as fofocas, abandonando as coisas deste mundo e vivendo uma vida com Cristo Jesus. Vivendo a vida com Cristo Jesus, o que eu quero dizer é viver uma vida sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É viver a vontade do Pai e não a sua, não a minha. E isso que é difícil muitas das vezes, é nós entendermos que nós estamos aqui não para viver as nossas vontades, mas sim para viver a vontade do Deus Pai. Engraçado que hoje de manhã, pela manhã, eu estava lendo um livro, Sermão do Monte, e em alguma parte lá do livro eu me deparei com parte das escrituras, e quando o escritor ele vem destrinchando ali a história ali do Sermão do Monte, do pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, eu fiquei surpreso quando ele começa a destrinchar isso. Porque a gente impõe isso de uma maneira diferente, como se Cristo, como se Deus, ele vai fazer todas as nossas vontades, como se tudo aquilo que nós quiséssemos ou queremos, ele vai abrir a porta, ele vai dar. Não é isso. Ele sabe do que nós precisamos, ele sabe do que é bom para nós, ele sabe aquilo que vai trazer benefício, mas ele sabe que aquilo que muitas das vezes nós estamos pedindo, nós estamos insistindo, aquilo vai trazer prejuízo, tanto para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida terrena. Então, Deus ele não vai dar, ele não vai abençoar com coisas que vai fazer com que os nossos caminhos venham se corromper, porque ele é um Pai que ama. E ele diz, eu corrijo aquele que amo. Ele vai dizer ainda no Sermão do Monte que se o Pai terreno sabe dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o Pai celestial. Então, quando nós tomarmos esses versículos, pedir, nós temos que meditar muito sobre eles e tentar encaixar eles da maneira correta para que não venhamos entrar em conflito conosco mesmo depois dizendo, poxa, estou orando, o Senhor ele não me responde, o Senhor esqueceu da minha petição, tenho pedido tanto por essa bênção, tenho pedido tanto por isso aqui, e o Senhor não responde, o Senhor não me dá, e Ele diz que era para mim pedir, que Ele me daria, Ele diz que era para mim bater, que a porta se abriria, Ele diz para mim insistir, que Ele me responderia. Não é isso. Quando o Senhor lhe diz a respeito disso, Ele está dizendo, me busquem todo o tempo, e vocês me encontrarão. Bater na porta, ainda que já estamos dentro. Ele diz, insistem comigo para me conhecer, para experimentar de mim, e assim vocês vão experimentar o melhor de Deus. Assim nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus e pedindo aquilo que vai trazer benefício, porque não vai ser a nossa vontade, nós não vamos estar sendo direcionados pelas nossas vontades, nós não vamos estar sendo dirigidos, a nossa vida não estará sendo dirigida pela vontade da nossa carne, mas sim pela vontade do Espírito Santo de Deus. Então, o que implica em tudo isso? Primeiramente, nós precisamos de crer, precisamos de receber em nosso coração. Ele vai dizer que eis que está à porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele está à porta do nosso coração, ele está convidando, ele está pedindo para ele entrar. Então, nós precisamos receber, nós precisamos de crer que ele é o Filho unigênito de Deus. Só assim nos tornaremos filhos de Deus. Só assim Ele nos dará, Cristo nos dará o direito de nos tornarmos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não nascemos, a nossa paternidade eterna, a nossa paternidade celestial não é algo natural, é algo celestial, é algo que vem do alto.
É algo que desceu do céu. Nós nos tornamos filhos por intermédio de Cristo Jesus. É como Paulo vai dizer no capítulo 1 de Efésios. Deixa eu achar aqui, 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios. Paulo, já falei isso, eu sempre falo, porque é um versículo que eu amo de paixão. Ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Então, ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para que viéssemos ser adotados por meio de Cristo, para sermos filhos de Deus. Então, ele nos tornou filho, não pela vontade natural, não pela descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Ou seja, nós não nascemos pela vontade da nossa, nós não nos tornamos nova criatura pela vontade da nossa carne. Não foi pelo desejo do nosso coração, foi Cristo que nos encontrou e nos fez esse convite. E os nossos corações se encontrou contrito, se encontrou carente e achou refúgio nesse Cristo, achou nesse Cristo segurança, achou nesse Cristo paternidade, irmandade, achou nesse Cristo amor incondicional. E aí nos tornamos filhos porque passamos nele crer. Então não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade de homem algum, não adianta. A Bíblia vai falar que não é por força nem por violência. Não adianta chegar, querer levar na marra, dizer, não, você vai aceitar porque isso e aquilo tem que estar, não. É por meio do Espírito Santo. Hoje quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo de Deus. O mesmo que Cristo Jesus, como a missionária mesmo mencionou no domingo, o mesmo que Cristo Jesus falou: eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que envie o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, se nós crermos nesse Senhor, nós não iremos perecer. Diz assim a Bíblia, no livro de João, ainda capítulo 3, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, não tem jeito. Quer ser salvo, quer ser filho, precisamos crer em Cristo Jesus. Não tem jeito. Quer dizer, sou filho de Deus. Por intermédio de Cristo, eu preciso crer nesse Cristo. Ele vai dizer, ainda aqui no livro de João, que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Não tem jeito, se não for por intermédio de Cristo, você não vai ao Pai. Entendeu? Então, para chegarmos ao Pai, ou seja, para chegarmos a essa paternidade, porque nos tornamos filhos por meio de Cristo, mas para isso nós precisamos de crer nesse Cristo. Nós precisamos começarmos a aplicar essa palavra em nossas vidas. Nós precisamos começar a buscar incessantemente Cristo através dessa palavra, através da oração. Aí que está: buscai e encontrarás, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então, precisamos buscar em todo o tempo para que encontremos Ele.
precisamos pedir incessantemente para que possamos receber não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E o que precisamos, na verdade, é a presença constante do Espírito Santo em nós, para que não venhamos ter os nossos pés vacilantes, mas para que venhamos andar em caminhos retos com Cristo Jesus. Precisamos pedir para que Ele venha nos dar o que? A presença do seu Espírito Santo. Precisamos bater até que a porta se abra. Que porta que vai se abrir? Para que venha se abrir a porta celestial, a porta da morada eterna. Não adianta eu abrir uma porta só de emprego, não. Eu não quero só a porta de emprego. Eu quero a porta da morada celestial. Não, eu não quero só a porta da saúde. Eu quero a porta da morada celestial. Eu não quero só a porta do casamento. Eu quero a porta da morada celestial. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, eu tenho dito isso também constantemente, é boa, perfeita e agradável. Então, o melhor para as nossas vidas é viver a vontade de Deus. Não tem jeito. Vivemos a vontade de Deus. Só assim, irmãos, nós passaremos em meio à luta, cantando o hino da vitória. Só sendo dirigido, só crendo no poder do nome de Cristo, só crendo, né, naquele que se tornou carne, que era o verbo, mas se tornou carne, viveu entre os homens e morreu na cruz. Só crendo nele que iremos suportar todas as perseguições, todas as coisas mais desse mundo. Né? Ele não nos prometeu iremos ter uma vida como é que eu posso dizer? Uma vida de bonança. Ele não nos prometeu isso. Mas Ele nos prometeu nos livrar de todo esse mal. Sede fiel até a morte, e recebereis a coroa da vitória. Aleluia. Sede fiel. Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel. Seja fiel no crer em Cristo Jesus. Seja fiel nas pregações. Seja fiel nas orações. Sejam fiéis no caminhar com o Espírito Santo, no caminhar com Deus Pai, com Deus Filho. Sejam fiéis, irmãos, ao seu pastor, à sua pastora. Seja fiel à sua mãe, ao seu pai. Seja fiel ao seu Pai Celestial. Só assim você conseguirá alcançar a vida eterna. Só assim você conseguirá se tornar filho. Para se tornar filho, como eu falei, implica em abrir mão. E abrir mão, quando eu falo de abrir mão, é abrir mão do pecado. Você sabe onde você está errando, eu sei aonde eu estou errando. Nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, muitas das vezes, não precisa de ninguém falar nada. Nós precisamos de tomar a posição e dizer, a partir de hoje, isso aqui eu não farei mais. A partir de hoje eu não andarei mais assim. A partir de hoje eu andarei aqui com Cristo. A partir de hoje eu não me meterei mais nisso, porque isso não vem de Deus. A partir de hoje eu vou fazer isso porque isso é a vontade de Deus. Seja você um servo fiel, seja você filho de Deus. Filho obedece. Filho ouve a voz do Pai e obedece. Filho é aquele que, quando o Pai diz algo, ele recebe e guarda em seu coração e obedece ao Pai. Esse é filho verdadeiro. Então eu deixo essa palavra para o seu coração. Você quer se tornar filho? Abra mão. Eu não preciso mencionar nada aqui. Você sabe do que é necessário, do que você precisa abrir mão. Você sabe do que é necessário para você se tornar filho. Então medite nessa palavra dia e noite. Guarde ela na tauba do seu coração. Não se aparte essa palavra, este livro da lei da tua boca. E Deus te abençoe poderosamente. Amém? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Eu te glorifico, Senhor, por esta noite. Eu exalto o teu santo nome por esta noite e suplico a ti, Deus da glória, em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor Deus da glória, o teu Espírito, Senhor, soprar cura sobre
sobre a terra, soprar cura, Senhor, sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estão acamados, sobre aqueles que estão em recuperação, soprar vida sobre aqueles que estão, Senhor, à beira, Senhor Deus da glória, do coma, soprar vida àqueles que estão entubados, em coma induzido, em nome de Jesus, sopra a cura do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. E pedimos a ti, Deus, abra o nosso entendimento para que possamos aplicar a tua palavra em nossos corações e assim nos tornarmos filhos por meio de Cristo Jesus. Nós, Senhor Deus da glória, agradecemos a ti pela paternidade, pois tu és o nosso Pai. Por isso nós glorificamos o teu nome, porque tu és um Pai amoroso, que não acusa, mas que corrige, porque assim o Senhor é um Pai que nos ama. E o Pai que ama, ele corrige o Filho. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos, e bendizemos o teu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A igreja diz: amém. Deus te abençoe poderosamente. Amém.